Você já ouviu a frase emagrecer é só fechar a boca? Essa é uma frase muito repetida e talvez você já tenha acreditado nela. Mas eu vim aqui nesse vídeo justamente para te dizer, é muito importante que você não acredite plenamente nela. Eu sou a Lenisa Leite, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar sobre os diferentes fatores que influenciam no processo de emagrecimento. Aqui você encontra um olhar da nutrição sobre a sua relação com a comida, indo muito além das calorias. Esse é um espaço para quem quer cuidar da alimentação com leveza, com clareza e com consciência. E nesse vídeo eu vou te contar como a frase emagrecer é só fechar a boca pode estar sabotando o seu processo de emagrecimento. Muitas pessoas até sabem, em teoria, o que precisa fazer para poder emagrecer. Comer menos fast food, comer mais frutas, verduras, legumes, praticar atividade física, até mesmo não exagerar muito nas festas. Mas mesmo sabendo disso, sente que alguma coisa ali está travando o processo. E isso gera muita frustração. Porque emagrecer não depende só de informação. Se fosse assim, o problema já teria resolvido há muito tempo. O processo de emagrecimento vai muito além do que restringir calorias. Também envolve habilidades que muita gente nunca aprendeu. Por exemplo, você já aprendeu o que fazer para não descontar suas emoções na comida? Ou você sabe como montar ali pratos que sejam nutricionalmente equilibrados sem enjoar de comer a mesma coisa? Ou até mesmo você consegue fazer boas escolhas quando o orçamento está ali limitado? E tem um ponto que quase ninguém aprende: como diferenciar ali a fome de um desejo genuíno e também diferenciar do impulso alimentar. Porque às vezes você realmente quer ali comer alguma coisa diferente, outras vezes você tá ali tentando aliviar ansiedade, estresse, tédio. E numa rotina corrida é comum de confundir essas situações e isso muda muito o processo. Muitas pessoas se cobram como se elas já deveriam saber como lidar com tudo isso, só que ninguém ensinou essas habilidades para elas dentro de casa ou até mesmo na escola. E aí você vai tentando ali no instinto, às vezes você acerta, às vezes você erra, e essas flutuações, elas geram muita frustração e a pessoa acaba se culpando por isso. Além da forma em que você se comporta com a comida, existe também a reação do seu próprio corpo. Quando a restrição calórica é feita de forma muito agressiva ou é feita por muito tempo, o organismo entende que tem uma ameaça ali. E ele começa a se adaptar para te proteger. No início da dieta, isso pode nem parecer um problema, mas depois de um tempo, algumas coisas começam a aparecer. Então a pessoa sente mais fome, começa a ter mais pensamentos em relação à comida, a energia cai, fora os imprevistos que dificultam ali para manter o plano. O corpo fica ali num estado de estresse com a redução das calorias, além de ter uma produção maior de sinalizadores da fome. Mas você não sente isso de forma tão forte nos primeiros dias. Ou até você consegue ali manejar bem, mas depois de um tempo fica mais difícil. Por isso, você até consegue manter nos primeiros dias, mas depois aquilo ali não sustenta. E muitas pessoas acabam interpretando isso como falta de disciplina. E aí, nesse discurso de é só fechar a boca, não leve em conta que o seu corpo vai te pedir por mais comida, porque ele realmente entende que vai passar mais fome. E aí você se cobra para não querer comer, só que o seu corpo te sinaliza o contrário. E aí você se frustra por não saber como lidar com isso. Outro ponto importante é que durante o processo de emagrecimento, as condições não são sempre favoráveis, não é sempre aquele mar de rosas. A vida está ali acontecendo, né? O trabalho estressante, os eventos com família, com amigos, a rotina corrida, tem também cansaço, o preço dos alimentos sobe e abaixa. São diversos os desafios que influenciam na sua alimentação, que muitas vezes são subestimados. Esses desafios incluem coisas que estão fora do seu controle, como o preço dos alimentos, as mudanças climáticas que influenciam na safra. Então, é mais difícil de você achar, por exemplo, um alface depois de época de muita chuva.
Como também tem desafios com coisas que estão, sim, no seu controle, como, por exemplo, a forma em que você se comporta numa festa. Nesse discurso de é só fechar a boca, coloca tudo junto, ignora essas diferentes nuances e a complexidade do processo. Aí fica parecendo que se você não emagrece, a falha é sua, culpa é sua. Quando, na verdade, existem vários fatores envolvidos no processo de emagrecimento. Um processo de emagrecimento sustentável nem sempre é rápido, diferente, né, daquelas promessas milagrosas da internet. Justamente por trabalhar diferentes fatores, o que pode ser bem frustrante mesmo. Só que uma vez que você aprende a conhecer melhor os alimentos, saber diferentes possibilidades e explorar a sua relação com eles, esse processo se torna mais leve e prazeroso. E tudo isso eu exploro aqui no meu perfil. Te convido a continuar acompanhando para ter uma relação mais saudável com a comida. Aqui você aprende sobre alimentação, sobre comportamento alimentar e fazer ajustes na sua rotina. E se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Me acompanhe aqui nas redes sociais para saber mais sobre o emagrecimento e também como ter uma relação mais saudável com a comida. Obrigada pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo no próximo vídeo.